Portanto, vamos aqui fazer o exercício 64, não é? A função é f de x igual a uma função por ramos, como estão a ver. Arco tangente de x quadrado. Isto é válido quando x é menor ou igual que 0. E é logaritmo de 1 mais x se o x for maior que 0. A questão número A é estudar f quanto à continuidade em x igual a 0. Para vocês fazerem esta questão, têm que saber o que significa continuidade num ponto, sabes? Ora bem, f é contínua em x igual a 0 se e só se o limite, boa noite, f de x, quando x tender para 0, for igual ao f de 0. Estou a fazer um bocadinho. Não há problema. Portanto, isto aqui é o que vocês têm que fazer. É ver o limite da função quando x tende para 0 e ver se é igual ao f de 0. Eu acho que o f de 0 toda a gente sabe determinar. Porquê é que sabe determinar? Porque chega aqui onde está o igual, estão a ver, menor ou igual, e substitui. Evidente, é isso mesmo. Aí não há problema, acho eu. Quer dizer, o f de 0 há de ser o arco tangente de 0, não é? Vocês podem ter dificuldade em saber é o valor do arco tangente de 0, penso eu. Alguém tem uma ideia como é que isto se faria? Arco tangente de 0. O arco tangente de 0. Arco tangente x, por exemplo, é igual a y se e só se a tangente de y, não é? For igual a x. Aliás, há uma maneira mais cómoda de fazer isto. Vocês tiverem dificuldade, quer dizer, o que é que interessa aqui é, na realidade, o indivíduo conseguir, vá lá, tirar aqui o x, isolar o x, não é? Isolar o x. Então, se vocês tiverem arco tangente x igual a y, vou pôr isto assim separado, vocês podem pensar nisto, é colocar aqui tangente, estão a ver? Disto, se isto é igual àquilo, isto aqui também é igual àquilo, não é? Se A é igual a B, qualquer coisa de A é igual a qualquer coisa de B. O que é que quando tem tangente, arco tangente, ou seno, arco seno, ou cosseno, arco cosseno, ou logaritmo exponencial, percebem que sejam inversas, isto aqui fica só em x. Estão a fazer entender ou não? Isto é um truque que estou a dar, quer dizer, não é o truque, é o teorema da função composta. Isto fica x apenas igual a tangente de y. Estão a fazer entender? Então, o indivíduo aqui tem dificuldade em encontrar, aqui é igual ao arco tangente de 0. Igual a um ponto de interrogação, vá lá. Então isto quer dizer que a tangente do arco tangente de 0 há de ser igual à tangente do ponto de interrogação, de acordo tal e qual como eu escrevi aqui, certo? Vou pensar lá um bocadito, vejam lá se estão a seguir. Então aqui, tendo tangente do arco tangente, isto fica 0, não é? 0 igual à tangente do ponto de interrogação, não é? Epá, agora é mais fácil porque vocês no secundário deram tangentes, não é? A função tangente é qualquer coisa como isto. Está aqui 0, está aqui π sobre 2, está aqui π, depois está π, está 3 meios de π, está 2π. A tangente não é uma função contínua, de maneira nenhuma. Está aqui menos π sobre 2. E está por aqui, etc, etc, etc. Vai fazer isto. Estão a ver, então? Isto é tangente que vocês estudaram no secundário. Quer dizer, tangente qualquer coisa é igual a 0 aqui, não é? Precisamente é quando este ponto de interrogação é igual a 0. É verdade ou mentira?
quando este ponto de interrogação é igual a 0, então, como vocês dizem, está-se bem, não é? Quer dizer aqui que o arco tangente de 0 só pode ser igual a 0. Estão-me a fazer entender ou não? Tudo bem. Já temos aqui o f de 0. Eu quero ver se a função é contínua. Então, agora, para ver se a função é contínua, tenho que ver o limite, não é? Esta questão do limite não é uma substituição. O limite, sabemos que eu tenho aqui uma reta, tenho aqui um ponto x0. E eu quero o limite de quê? Eu tenho um x, digamos, a correr para o x0. Estão a ver? Este x pode ser um gajo que esteja aqui em grande passada a correr ali para o x0. Pode vir pela direita, assim como o gajo, não é? Pode vir pela esquerda, não é? O que sucede é o seguinte, estou-me a fazer entender, não é? O que sucede é o seguinte, devido a uma proposição que é o teorema, estas coisas vocês deviam saber, estes, só enunciar, estão a ver, estes teoremas, que é o teorema da unicidade do limite, da unicidade do limite. E o teorema da unicidade do limite diz uma coisa muito simples. O limite, se existir, é único. Isto quer dizer, portanto, que se o limite à esquerda for diferente do limite à direita, já não existe limite. Não existindo limite, a função não é contínua. Ora bem, neste caso aqui, em que a função está por ramos, e portanto temos aqui um pontozinho, né? Que é o ponto 0. Estão a ver ali? X menor ou igual que 0, a função tem uma cara, que é o arco tangente x², não é? Quando x é maior que 0, tem outra cara. Prontos. Que é precisamente o logaritmo, acho eu, se não me falha a memória, do mais x, é isso? Não é? Quer dizer, quando x se aproxima de 0, pela direita, vem nesta caminhoneta aqui, que é o logaritmo do mais x, aliás, vem com esta cara, não é? Quando x tende para 0, também por este lado, vem através daqui, não é? Do arco tangente x², estão-me a fazer entender, está a correr, mas sobre esta cara que aqui está. Estão a fazer entender ou não? Então, o limite de f de x, quando x tende, neste caso para 0 menos, há de ser o limite, não é? Do arco tangente de x², quando x tende para 0 menos. Lá está, isto vai mudar por substituição, é fácil de ver, arco tangente 0. Ainda há bocadinho vimos que o arco tangente 0 era 0. Portanto, este está feito. Quanto ao outro, que é a função logarítmica, e agora aqui, portanto, a recordar um pouco a função logarítmica, a função logarítmica é qualquer coisa assim, não é? Aliando de x. Tem um domínio, como vocês veem, vai daqui para a frente, que é R+, não é? Depois, o contradomínio, vocês veem aqui chapado no eixo dos y, não é? É como se tal, mas estivesse para aqui mandado. Dá, portanto, R, não é? Pronto, isto... Ora bem, o que é que eu estava a pensar? Pronto, já consegui. E agora quero o limite do ln de 1 mais x, quando x tende para 0 mais. Isto por substituição, porque o logaritmo é uma função contínua, vai dar logaritmo de 1. O 1 está precisamente aqui, no logaritmo neperiano, não é? Aliás, o logaritmo na base A, seja esta base A, tem que pertencer sempre a R+, esta base A tem sempre que pertencer a R+, tirando, vocês lembram-se disto? A base aqui do logaritmo, de um logaritmo qualquer, tem sempre que pertencer a R+, tirando não, a base tem sempre que pertencer a R+, desculpem-me lá. Então aqui, quando eu tenho, estou um bocado cansado, aqui o E, o logaritmo de E, os vídeos são assim, não é? Eu estou aqui a contactar com o monitor, só vos estou a ver a vocês, pronto. Aqui o logaritmo de E é 1, abre aí, o logaritmo de E é 1. Entra aí, Pedro.
como o logaritmo de é 1, então quando x tende para 0, aqui ficava com o logaritmo de 1, mas o logaritmo de 1 não tem problema nenhum, dá 0. Hoje estou a fazer vídeo, está bem? O logaritmo de 1 é 0. Chegamos então à conclusão que o limite à esquerda é precisamente igual ao limite à direita, não é? Como o limite à esquerda, vamos escrever, está bem? À esquerda é igual ao limite à direita, isto quer dizer, não é? Que existe, esta coisinha assim significa existe limite de f de x quando x tende para 0, que neste caso é 0, que por acaso também é igual ao f de 0. Então a função é contínua. Contínua no ponto 0. Que era o que perguntavam aqui. Certo? Na continuação, estude f quanto à diferenciabilidade em x igual a 0. Quando fazem esta pergunta, diferenciabilidade, não é? Diferenciabilidade num ponto. Vocês, antes de fazerem um exercício destes, têm que ter a noção exata do que é que significa diferenciabilidade. Senão, estão a fazer exercícios, mas não têm a noção do que estão a fazer. Isto é a mesma coisa que um gajo, estão agora aqui a lembrar, olha, quero ser bom marinheiro, então olha, põe-te a andar de bote. Não é? Um gajo pode andar de bote como ao caralho e nunca ser bom marinheiro. É verdade ou não é? Não se sabe orientar. Isto de andar na bússola não é assim à boda. Não é? É como um gajo utilizar um mapa, não é? Um mapa. Um gajo chega, por exemplo, à Amsterdão, compra um mapa. Vou falar que vocês estiveram lá. Vocês podem se perder com o mapa. É preciso saber orientar-se com o mapa, não é? Essas coisas têm as suas coisas, certo? Então aqui, pois, estás a ver? Um gajo perde-se, não é? Pois perde. Então um gajo, porquê é que se perde nos exercícios? Porque às vezes não tem a noção do que é que se está a perguntar. O que é que significa diferenciabilidade num ponto? Diferenciabilidade num ponto significa que nesse ponto a derivada é finita, percebem? Finita toda a gente sabe o que quer dizer. É 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Vocês no secundário também tinham noção de derivável. Derivável já podia ser infinito, mas quer dizer, é mais infinito à direita e mais infinito à esquerda, ou menos infinito à direita e menos infinito à esquerda. Esta noção de diferenciabilidade num ponto, não traz nada de novo. A derivada, o f', designa-se por f', num ponto x0, é precisamente o limite quando x tende para x0 do f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende para x0. É evidente que se eu aqui fizer uma substituição do género x menos x0 igual a h, que é aquela que vocês também chamavam-lhe a fórmulas H, não é? Quando x tende para x0, o x menos x0 fica igual a 0. Fica ou não fica? Está a tender? Reparem, eu tenho aqui x menos x0. Eu substituir, fica um x0 menos x0. Isto significa, portanto, quando x tende para x0, isto significa que é equivalente a dizer que o h tende para 0, não é? Mesma coisa. Ou seja, daqui tirando x, é a mesma coisa que ter x0 mais h, certo? Nada de complicado. Quer dizer, esta Fórmula 1 pode ter digamos uma outra cara. E então tenho um limite quando o h tende para 0. Este f de x, vocês tiram dali o x, que é precisamente x0 mais h, não é? Pondo para aquele lado e ficam com, mantendo a cor verde. Penso que Sporting não está assim muito bom, mas pronto, vou continuar na cor verde,
Não sei daqui se alguém é de Sporting, se não é. F de x0 mais h menos f de x0 e o x menos x0 é precisamente igual ao h, não é? Está aqui a definição. Mas agora vocês reparem o que é darmos, por exemplo, uma função assim, f de x. Vou apagar isto. Estou sempre a utilizar o f, agora vou utilizar o g. Vamos ser a mesma coisa. G de x igual, mas dá-lhe na cabeça, é levantado a x mais 1, levantado a seno de x mais cosseno de x, sobre ln de seno de x, mais, sei lá, tangente de x ao quadrado mais 1. Por exemplo, uma coisa assim. Trabalho nos der a Deus, não era? Estar a calcular aqui este g de x pela definição, este limite, já viram? Epa, trabalho nos der a Deus, não é? Quer dizer, o problema que se põe é, quando é que o indivíduo deve utilizar esta definição, não é? Ou quando não deve. Percebem onde eu quero chegar? O problema é esse. Vocês no devem. Vocês são obrigados, não é? Vão aqui escrever, são obrigados. Epá, isto aqui, este obrigado aqui não tem nada de coativo, não é? Um gajo não apanha nenhuma multa. Quer dizer, a multa que apanha é não ser classificado, só mais nada. Mas isto também estão a fazer entender, não é? São obrigados, portanto, a utilizar aqui a definição. Sempre que vocês estão assim num ponto, não me quero perder. Num ponto deste género, x igual a 0. Também podia estar aqui 5, não é? Mas o que é que tem este 0 aqui? Tem alguma coisa assim de fantástico? Acham que é assim uma... Por acaso está aqui uma miúda. Acham que é assim uma miúda muito bonita, que tenha assim qualquer coisa de fantástico, que um gajo tenha que aplicar a definição? Ou se for para a miúda, estão aqui um gajo tão bonito que um gajo tinha que aplicar a definição? Por exemplo. O que é que isto tem de fantástico? Vocês reparem numa coisa. Este 0, o que é que está? É um ponto de tal maneira que se tu andares um bocadinho para a direita, a função tem esta cara. Tem ou não tem? É ou não é? Se tu andares um bocadinho para a esquerda, a função tem esta cara. Tem ou não tem? Quer dizer, epá, tu estás aqui, mas andas um bocadito, mudou. Mas não é preciso andares muito. É só uma coisinha infinitesimal, certo? E aqui também só uma coisinha infinitesimal. Aí deves aplicar a definição. Se fosse, por exemplo, x igual a 5. Epá, x igual a 5, está aqui, não é? Um bocadinho para a direita, a função é logaritmo do mais x, certo? Um bocadinho para a esquerda, epá, também não vamos exagerar e andar aqui como é só um bocadinho, estamos a falar de vizinhanças. Também é logaritmo do mais x, não é? Nestes casos aqui, mais pode aplicar as regras. Então isto significa uma coisa importante, é que quando tem estes pontos, vocês têm que aplicar a definição. Percebem? Portanto, aqui a questão era estudar f quanto à diferenciabilidade, não era? Prontos. Então aqui, pá, eu sou obrigado, não é? A aplicar a definição. Penso que me estou a fazer entender, não? Não sei. Estou ou não? Agora, antes de continuar, há uma coisa assim bastante importante que vocês devem saber, que é esta. Se f não é contínua em x0, então implica f não é diferenciável em x0. Isto é a mesma coisa que eu dizer se f é diferenciável, então f é contínua. Epá, tudo que seja além disto, vocês estão a inventar, percebem? É só isto que vocês têm. Mais nada. Por exemplo, um gajo diz assim, f é diferenciável, então f é contínua.
F não é diferenciável, então F não é contínua. É para não está aqui, pois não. Então vocês estão a errar. É só isto que se conhece, percebem? Infelizmente aqui F era contínua, não era? Infelizmente. Porquê é que eu digo infelizmente? Porque se não fosse contínua, eu já dizia que não era diferenciável, certo? Epá, mas infelizmente é contínua, portanto não posso concluir nada. Como não posso concluir nada, lá está a obrigatoriedade, né, de aplicar a definição. Estão-me a fazer entender ou não? Epá, pois tenho de aplicar a definição. E aplicar a definição, eu acho que este exercício já o fizemos. Para aplicar a definição eu tenho que calcular o F' de 0 mais, que neste caso vai ser o limite quando x tende para 0 mais do f de x, mas à direita, né? À direita vai ser o logaritmo do mais x, é fácil de entender isso. Deixa cá ver. Logaritmo de 1 mais x, menos o f de 0, né? O f de 0 é aqui que se lê, que era o arco tangente 0. Outra vez houve uma grande confusão para calcular o arco tangente 0, mas depois dava 0. Não sei se recordam. Já fiz ali atrás. 0 sobre x menos 0, que é x. Diz? Aquela parte do H, sabe para o limite, para ajudar a calcular o limite. Esta parte aqui do H, deixa cá ver. Aqui, não é? Sim. É para uma outra maneira de tu calculares a derivada, percebes? Se gostas mais desta, vai sempre por esta. Parece Se não gostar, se gostares mais desta, vais por esta. Esta é boa quando há funções, por definição, que sejam funções trigonométricas, percebes? Arcos senos. Mas geralmente não, quer dizer, dá mais jeito quando são funções trigonométricas, simplifica um bocado a questão, percebes? Mas como vocês também podem aplicar a regra de Cauchy, vocês depois vão andar com determinações de tipo 0 sobre 0, se derem, aplicam a regra de Cauchy. Por exemplo, aqui, quando x tende para 0, aqui em cima fica um logaritmo de 1, né? O logaritmo de 1 é 0. 0 sobre 0. Vocês podem aplicar a regra de Cauchy. Em que é que consiste a regra de Cauchy? Derivar o numerador, derivar o denominador. O que é que vocês têm que saber aqui? A derivada do logaritmo de 1, não é? Que é o linha sobre u. E a derivada de x. Por amor de Deus, não é? A derivada de x é 1. Porque ia escrevê-la para os casos de consciência. Pronto. Isto é o limite. Quando x tende para 0 mais, isto fica 1 sobre 1 mais x sobre 1, não é? Estão a ver? Eu faço isto e já vou substituir. Isto está 1. Certo? Agora vou ver o f' de 0 menos. O f' de 0 menos há de ser o limite quando x tende para 0 menos. Qual era a função? Arco tangente x quadrado, não é? Arco tangente x quadrado menos o f de 0 continua sempre a ser 0 sobre x. O arco tangente x quadrado quando x tende para 0 dá arco tangente 0 que dá 0 sobre 0. Quer dizer, das duas uma, vocês sabem muito bem limites notáveis e essas coisas todas, mas para quê? Sabem a regra de Cauchy? Aplicam a regra de Cauchy, que se aplica, não é? Aos casos de infinito sobre infinito, não é? E 0 sobre 0. Portanto, aqui é a regra de Cauchy. Vocês têm é que saber as derivadas, não é? A derivada do arco tangente do, entendendo-se por uma função qualquer de x, é precisamente o linha sobre 1 mais o quadrado. Então, derivando isto, ficam com o limite, quando x tende para 0 menos, a derivada disto vai dar, não, 2x. Não, x ao quadrado é 2x.
sobre 1 mais x à quarta, não é? Porque é ao quadrado ao quadrado. Estás a seguir, Rafael? Eu só estava a dizer que estava a substituir ali o x ao quadrado. Ok. E aqui dá 1, não é? Substituindo por 0, isto vai mudar. 2 vezes 0 dá 0. 0 sobre 1 sobre 0, não é? Sobre 1, desculpem lá. 0 sobre 1 dá 0, não é? 0 sobre 1 dá 0. Quer dizer, quantos é que o f' mais tinha dado 1? O f' de 0 menos tinha dado 0. Quer dizer, neste caso, o f' de 0 menos deu-me igual precisamente a 1. I, isto quer dizer I. Não sei se vocês estão habituados a isto. Mas um gajo também é fácil. I. Quando um gajo diz I. Isso faz I. Se depois, se não for boi, é vaca, não é? Que é o O. É a flinha 0 menos. E depois tem I o F' 0 mais. Neste caso vai ser. Quanto é que deu? 0. Não, deu 0. Epá, estão a ver. A função não tem derivada no ponto 0. Não tem derivada porque isto contraria ao teorema da unicidade do limite. Quando o limite existe é único. Então a derivada à direita tinha que ser igual à esquerda. Não existe derivada. A função não é diferenciável no ponto x igual a 0. Apesar de ser contínua. Estão a ver? Tem aqui o caso de uma função contínua, como nós já vimos na linha anterior. É contínua, mas não é diferenciável. Certo? Estão a fazer entender, não estão? Fizeste estes aqui, não fizeste? O C ou o B? Não, o A, o B, o C, o D. O B é que não. O B já está... O C fizeste. Estudo F quanto à existência de extremos locais. Agora vou fazer o C. Extremos locais. Isto é importante, pá. Isto realmente é importante. Portanto, isto aqui para eu continuar... Extremo já é a segunda derivada, não, primeira derivada. Eu vou fazer aqui uma coisa, porque vou precisar disto. Eu vou passar esta gaita para aqui, vamos lá ver se isto dá. Os truques. Editar. Copiar. Epá. Eu sou um gajo para as novas tecnologias. Está aqui outra vez. Ora bem, isto é preciso continuar. Estudar F contar sistema de extremos. A pergunta é esta. Quem é que manda nos extremos? Vou aqui pôr um gajo de chapéu ao caralho. Que é o tal boss, como vocês lhe chamam. Quem é que manda nos extremos? Quem manda nos extremos? Nos extremos ou na monotonia? Na monotonia. Quem é que manda? Primeira derivada. A primeira derivada é o grande boss, digamos, na monotonia. Quer isto dizer o seguinte: se o f' de x, percebem? For positivo, a função f é crescente. Se o f' de x for negativo, o f é decrescente. É para pois, não é? Se o f' de x for igual a 0, lá está. Pode ser um máximo, pode ser um mínimo, até pode ser um ponto de inflexão. O máximo é uma coisita assim, não é? A função bem desce. O mínimo é uma coisita assim, não é? Um ponto de inflexão é ela vem assim, muda de concavidade. Estão a ver? Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe? A gente que não é o agente de seguros, hein? A gente sabe. É através de um quadro de sinal. Quadro de sinal. Depois para a concavidade é que é a segunda derivada. Quer dizer, é o boss, não é? O boss o boss das concavidades é a segunda derivada. Quer dizer, aqui havia um outro boss. Este é o boss 1
E este é o vosso. Epá. Sei lá como é que é de fazer o vosso. Este é o vosso 2, pronto, está mais ou menos. O vosso 2 da segunda derivada, que diz que se o f duas linhas de x for positivo, é assim. Se o f duas linhas de x for negativo, é assado. Se o f duas linhas de x for igual a zero, é um ponto de inflexão. Estão a ver? Pronto, está aqui mais ou menos tudo. Quer dizer, nós aqui para estudarmos a monotonia, depois temos que derivar aqui uma função por ramos, certo? A questão é, como é que um gajo vai derivar uma função por ramos, não é? O que é que vocês acham? Temos que o f de x é igual ao arco tangente não era de x quadrado, quando x era, afinal sou obrigado a escrever outra vez, menor ou igual que zero, o logaritmo né, de 1 mais x, quando x é maior que zero. Epá, uma coisa é certa, nós já vimos que não tem derivada no ponto zero, certo? Já vimos, não já? Já vimos que não tem derivada no ponto zero. Então, olha, se não tem derivada no ponto zero, melhor. Eu já posso fazer aqui uma coisa qualquer, não é? O ponto zero há de estar aqui e aqui não há derivada para ninguém, então eu posso excluir. Pronto, isto é só logo assim ao primeiro ataque. Se quem manda na primeira derivada na monotonia é a primeira derivada, eu vou derivar isto. Quer dizer, o f' de x há de ser qualquer coisa assim. Quando x é menor que zero, derivo isto que aqui está. Estão a ver? Quando x é maior que zero, derivo isto que aqui está. Estão a fazer entender, não estou? Quando é igual a zero, epá, não há nada para ninguém porque não existe derivada. Certo? Então vou apagar isto. Porque não é preciso. Então, a derivada do arco tangente x quadrado, e dado que a derivada do arco tangente de u é igual a u', isto é que vocês devem saber, de cabeça, 1 mais u quadrado, a derivada aqui vai ser 2x, não, sobre 1 mais x quadrado, certo? Fácil. A x à quarta, obrigado. Então vou apagar isto. X à quarta. A derivada do logaritmo de u é igual a u' sobre u. O meu u', que é a derivada de 1 mais x, é 1. 1 mais x. Já cá está. Certo? Prontos. Agora vou ver. O que eu queria agora era pôr aqui o f' de x. Estão a ver? E depois pôr por baixo o f de x. Não era? Depois aqui, se for positivo, aqui ponho uma seta para crescer, outra, isso aí é monotonia, etc, etc, certo? Portanto, agora interessa-me saber onde é que 2x, isto faz-se quase de cabeça, cara. Quando é que 2x sobre 1 mais x à quarta é menor que zero? Vocês reparem numa coisa interessante. O 1 mais x à quarta, sem fazer nada, é sempre positivo, não é? Venha lá quem vier. Quer dizer, o 2x sobre 1 mais x à quarta vai ser negativo quando apenas este x que aqui estiver for negativo, certo? Alguém tem dúvida ou não? Então prontos. Como isto é válido para x menor que zero, não é? Quando x é menor que zero, f' é negativo, não é? Estão a fazer entender, certo? Até aqui, concordam ou não? Quando x é maior que zero, epá, também é fácil. Porque temos aqui uma fração, não é? O 1 já é positivo, não é? Para que isto seja positivo, basta que o x mais 1 seja maior que 0, não é? Ou seja, o x maior que menos 1. É verdade ou não é? Pois, porque se repara, se 1 mais x terá que ser maior que 0,
Isto quer dizer que o x é maior que menos 1, não é? Certo? Mas espera, não mates a cabeça. Pá. X é maior que menos 1. Há muito boa gente que ia aqui colocar se calhar menos 1, não. Estás a perceber? Menos 1. Estava a atrapalhar o quadro. Não coloca porque a função, porquê? Porquê é que não coloca? Não coloca porque está aqui para maior que 0, menor que 0. Porque é que eu hei daqui colocar menos 1? Não posso. Só posso colocar à direita, não é? Porque de menos 1 para a frente é para aqui. Então aqui a derivada é positiva, não é? Estão-me a fazer entender com isto, não estou? Então é óbvio que a função aqui é decrescente, não é? E aqui é crescente. Há muita boa gente que ia dizer que este ponto aqui era um ponto mínimo, não é? Decresce o zero, ou minimizante, aliás. Quando é x é minimizante, quando é o f de x é mínimo. A imagem. E há muita boa gente que ia dizer, não é. Não é porquê? Porque a função não está definida, estás a ver, não existe derivada aqui em zero. Estão-me a fazer entender ou não? Não existe. Se não existe, a função decresce e depois cresce. Pode ser uma coisa assim, por exemplo. Um buraco, exatamente. Ela decresce, estás a ver? Vem por aqui. E depois dá-lhe na cabeça, não sei porquê, não é? Ou será que isto aconteça na economia? E começa a crescer, não é? Estão a fazer entender, não é? Agora, aqui uma coisa que a gente fez um erro. Pronto, fiz isto, tudo, não sei o quê, fiz aqui um erro. Onde é que está o erro? O erro está, pode não haver erro, hein? Mas reparem, temos aqui arco tangente x quadrado, nós temos que respeitar os domínios, não é? Temos algo que não temos. Temos que respeitar os domínios, percebes? Vocês sabem que a tangente, vamos lá ver, um gajo pode ter tido sorte, não é? A tangente é qualquer coisa assim, não é? Pi sobre 2, π menos π sobre 2, e a tangente é assim. Estão a fazer entender, não estão? Da outra vez nós vimos que uma função para ter inversa, e depois começaste a perguntar não sei das quantas, é só preciso aludir aos conceitos, percebes? Uma função tem inversa quando? Existe o f menos 1 se e só se f tem que ser injetiva, lembram? Subjetiva. Injetiva significa quando, sempre que o A é diferente de B, isto implica, não é? Que a imagem de A é diferente da imagem de B. Qualquer que seja A e B pertencente ao domínio de F. Subjetiva significa que o conjunto de chegada é precisamente igual ao contradomínio. Contradomínio. Isto aqui, esta subjetividade aqui, é apenas uma questão de habilidade. Porque quer dizer, eu burro seria, não é? Não sei se me atrevo a desenhar um burro. Mas vou fazer um bocadinho de esforço. Fica mais ou menos um... parece um cão, mas pronto. Eu burro seria... Isto é para ver se vocês veem isto e se acham graça a isto e se aprendem estes conceitos. Eu burro seria se, por exemplo, fizesse o seno de, de R para R. A função assim não é subjetiva, percebes? Não estou a fazer coincidir o conjunto de chegada com o contradomínio, não é? Porque o contradomínio do seno é menos 1 a 1, é ou não é? Então para fazeres que ela seja subjetiva é só pegares aqui o R. Não te custa nada, pões aqui menos 1 a 1. É apenas esta questão, não é nada. Não tem nada de difícil. Voltando, portanto, a este assunto aqui, como vocês estão a ver, aqui a função tangente, de maneira nenhuma, como ela está, não é? Não tem inversa, pois não. Para já não é injetiva, pois não.
Não é injetiva porque se eu passar aqui uma paralela, não é? Este ponto é diferente deste e as imagens são as mesmas, certo? Então temos que fazer uma restrição ao domínio, correto? A restrição ao domínio que se impõe é precisamente esta que aqui está. Se eu fizer isto que aqui está, a tangente fica só a funcionar aqui, percebes? Aqui amarrada aqui, estão a fazer entender? E aqui é injetiva, qualquer paralela aqui só corta num ponto, certo? Estão a fazer entender, não estão? Estão a seguir? Então a tangente, para que exista a inversa, tem que ser uma função que vai de menos π sobre 2, para R. O arco tangente há de ser uma função que há de ir de R, menos π sobre 2, até π sobre 2. Estão a fazer entender, porque é inverso. Ora bem, onde é que eu penso que a gente falhou um pouco? Pode não haver erro, não é? Falhou um pouco porque este x quadrado que aqui está, se é arco tangente, é porque tem inversa, não é? Que é tangente. Este x quadrado tem que estar onde? O x quadrado... Aliás, vamos fazer para perceber melhor. Eu tinha o arco, não era? Tangente x quadrado. E o domínio desta função, vamos designar esta função por h, vá lá, teria que ser o conjunto de elementos de x pertencentes a R, tais que x quadrado terá que pertencer a R, não é? Estão a fazer entender, não é? Será que x quadrado pertence sempre a R? Qualquer que seja x. Não, só o x quadrado. O x quadrado é sempre positivo, não é? Então, o que é que tiravas daí? Do domínio. Sim. O domínio é o conjunto de elementos x pertencentes a R, tais que o x quadrado terá que ser sempre pertencente a R. Não, o x quadrado é que terá que pertencer sempre a R. Ou dá um valor qualquer aí ao x. É sempre positivo. Não, o x ao quadrado É sempre positivo. E o x, tens que lhe impor alguma restrição? Ou dá, por exemplo, menos 1? Não, o x não. Não, pois não. Então aqui, quer dizer, este x aqui é universal. O domínio é R, não é? Não é mesmo? Ou não? Não. Sim, qualquer que seja o valor positivo ou negativo, dá sempre positivo o x ao quadrado. É isso mesmo. Mas eu estava a fazer atenção a isso, percebes? Mas prontos, quer dizer, não havia problema nenhum, percebes? Acertamos o problema. Era este. Porque repara, se tivesse ali arco tangente x, já tinha... Arco tangente x também dava, na mesma, não era? X pertencente a R. Mas se tivesse um sobre x, ou qualquer coisa assim, percebem? Já tinha que ser o x diferente de 0, percebem? Mas aqui não havia problema nenhum. Não sei se me fiz entender se não. Então vou continuar. E então aqui nesta aqui, isto vai ficar um vídeo longo, hein? Vocês vejam em casa, pá. Fica longo, mesmo longo. Mostro que existe pelo menos um D. Eu até acho que era melhor um gajo partir isto, pá. Senão vocês aborrecem-se, veem um bocado deste, depois veem o que é que vocês acham. Faço seguido. O que é que vocês acham? Seguido? Seguido? Eu acho que seguido não é... Porque depois estás a ver, percebes? Estou a pensar, este meu pai já não... Está com a folha dos exercícios ao lado e resolvendo e ir vendo. Tenho dúvida aqui vídeo disto. Não sei. O que é que dá mais? Se calhar, tipo, por um lado ela tem razão, por causa de... Se tiveres dúvidas, paras a mão, mas por outro, vai estar a ver o vídeo. Por mim,
Eu acho que é melhor um gajo partir isto, pá, senão... Claro.